muito boa tarde. Chegamos ao grande dia, um dia tão especial. O programa Conversa de Mulheres hoje está a celebrar o Dia Internacional da Mulher. É verdade, olá, boa tarde a todos, a todas. Acredito que alguns homens nos estão aí a ver desse lado, sempre. Muitas vezes digo isto e acredito mesmo que é verdade. E lancei várias vezes o repto de estarem aqui hoje a assistir a este programa, porque ia ser especial e que acreditamos, como sempre, vai ser um programa que vai inspirar muitas mulheres aí desse lado. Quem já viu o nosso promocional já sabe que temos muitas cadeiras com muitas convidadas, com perfis diferentes, mas todas com uma história de vida para contar e com muitos conhecimentos para vos transmitir e que vão fazer jus a este que é um dia muito importante, o Dia da Mulher. Exato, e olha, queremos incentivar que você que está desse lado para ver as nossas redes sociais, tanto o Instagram conversa.mulheres como o Facebook Conversa de Mulheres, e deixe os seus comentários, suas sugestões em relação àquilo que vai acontecer neste programa. Teremos todo o gosto em recebê-los. Exatamente, saber as suas ideias, as suas opiniões. Alguns até gostam de partilhar um bocadinho da sua história, portanto também o podem fazer, se o quiserem fazer em público, estão à vontade, porque não? A nossa vontade é chegar até aí desse lado, fazer-lhe companhia, mas de uma maneira aqui também um bocadinho educativa. Sim. Não podemos só fazer companhia, a gente faz companhia, diz uns disparatezinhos, mas com... Às vezes eu digo, temos que dizer que às vezes eu digo. E já sabe, 15 dias depois, no YouTube da Curiacos TV, playlist de Conversa de Mulheres, pode aceder ao programa em completo e passar a partilhar com quem mais gosta, com quem esteja, por exemplo, do outro lado do oceano e não consiga ver aqui o nosso programa em direto. E acho que está tudo dito. Está tudo dito. Temos que ir apresentar. E agora começamos pela direita, pela esquerda. Ora bem. Nós podemos escolher? Nós podemos escolher. Já estão todos a ver. Querida. Então, muito bem-vindas a todas as nossas convidadas. Muito obrigada. Muito bem-vindas. Começamos de algum lado? Nunca tivemos tanta gente aqui. De um lado para o outro, do lado para o outro. Nossa produtora. Então, começamos aqui. Olá, Catarina. Olá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Jornalista, apresentadora, mentora, muito bem-vinda aqui. Quer-nos dar assim só um cheirinho do que é que faz? Eu sou jornalista, como disse, muito bem, focada em igualdade de género, diversidade e inclusão. Portanto, eu falo sobre mulheres, para mulheres, com mulheres e sobre a igualdade que não existe ainda a 100%. Mas isso é um assunto para mais Vamos aqui falar, exatamente. E agora deste lado, do teu lado. A doutora Célia, que já é da casa, que é psicóloga e tem estado cá a apresentar vários temas. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer novamente aqui estar e falar deste assunto que é tão importante. Muito bem. E agora vamos a esse lado, não é? Vamos a este lado. E agora temos aqui a doutora Clarinda, do Mãe Einstein, portanto, Einstein de um lado, mãe do outro. É verdade. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, e ainda por cima com tantas senhoras, não é? Com tantas mulheres. Não tem aqui um certo ar, eu fico a pensar que é da idade, não pode ser, senhoras. Não, mas muito obrigada pelo convite e o desafio de nós estarmos aqui e partilharmos as nossas ideias. Acho que vai ser um programa muito interessante. Esperamos que sim. E agora, se calhar é melhor, se estou a apresentar porque eu não conheço. Vais conhecer e vais gostar de conhecer. Eu faltei Faltaste nesse dia. Então, quem é que nós temos? Então, temos a Fernanda Gameiro, que é técnica de superior isto é um nome muito completo, muito comprido, diagnóstica e terapêutica, licenciada em cardiopneumologia, mas que nos veio aqui apresentar o seu projeto com umas bonecas assim um bocadinho diferentes. Quer-nos contar? Assim, a Fernanda conta, não sou eu a contar tudo, porque eu já falo tanto. Olá, quero já agradecer o convite para estar presente nesta conversa. Eu sou técnica de diagnóstica terapêutica, portanto eu faço exames ao coração e depois tenho um projeto de empreendedorismo na área das bonecas de pano, que a minha ideia é trazer um pouco de diversidade ao mundo dos brinquedos. Portanto, estas bonecas de pano são diferentes e podem ser adequadas ao menino, à menina, à mãe que os recebe, não é? Exatamente. Porque eu acredito que todas as crianças possam rever num brinquedo, portanto, neste caso numa boneca de pano, e então eu faço bonecas representativas, portanto, inclusivas. Exatamente. E daí o direito à cadeira hoje. Exatamente. Tem bonecas inclusivas, não é? Merece a cadeira. Sim, exatamente. E então, Dia da Mulher, Cláudia? Dia da Mulher é hoje. É o nosso dia. Então,
Não sei se aqui alguém conhece a história do Dia da Mulher, se calhar até conhecem bem melhor que eu que estou aqui a ler. Sim? Se calhar Eu a conheço, Catarina. mas acho que podem ser Metade. vocês. Posso dizer aqui São qualquer as coisa? apresentadoras. Posso dizer aqui qualquer coisa? Não é só porque nós falamos. Então, o que é que nós temos aqui? O Dia Internacional da Mulher vem aqui comemorar. Muitas pessoas pensam só nesta parte de comercial e comemorar e dar uma florzinha às mulheres, mas este dia vem de muito atrás. Vem de mulheres que lutaram, vem do tempo da parte fabril, que as mulheres estavam muito, muito, muito mal. Isto sou eu a explicar em miúdo, já viram, não é? Estavam muito mal e lutaram pelos seus direitos. E em 1900 e qualquer coisa, que eu sou muito má a decorar, portanto, em 1975 comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher e em 1977, o 8 de março, já foi reconhecido como o Dia Internacional da Mulher. Tenho eu a minha teoria, porque foi o meu primeiro Dia da Mulher. Portanto, 0 meses. Alguma coisa a falar sobre isto? Esta história do Dia da Mulher, estas coisas que as pessoas têm lutado? Começou precisamente por causa de não haver direitos iguais, não é? E ainda hoje se mantém. Portanto, ainda hoje não há direitos plenamente iguais em todas as áreas para mulheres e homens e por isso esse dia continua a ser muito necessário. O que é que este dia significa para si, Clarinda? Para mim, Sim, eu acho que, lá está, é um dia super importante, mais do que a mulher, lá está, como a Ruth estava a dizer, de uma flor, pronto, da parte bonita da mulher, romantizar, exatamente, bonita aos caracóis, a maquilhagem, que é tudo muito importante. Exato, Tudo exato. isso também Desde que faz as pessoas gostem, se sintam bem, exatamente. pronto. Mas é mesmo trazer ao de cima aquilo que a nossa essência. Eu estava a lembrar-me do caso, por exemplo, da Beatriz Ângelo. Ela foi uma médica, não é? E ela foi, se eu não estou em erro, foi a primeira mulher a votar em Portugal. E ela votou porque, na altura, era a chefe de família. E depois, imediatamente, se eu estou em erro, Sim, digam lá uma era. coisa. É Mudaram precisamente isso, logo a porque lei. só os homens É que ou podiam os chefes de votar. família, Sim, sim, que sim. eram sempre homens, não é? Que podiam votar. Mas ela, penso que o marido dela tinha falecido. Faleceu e ela tornou-se a chefe de família. E Então- por causa disso ela pôde votar, não é? E depois mudaram logo a lei, porque tinham que ser os homens. E nós estamos a falar de uma coisa que acho que nem... Portanto, mudaram a lei porque uma mulher foi votar. Exatamente. E depois só, Isso é que é só grande. passar, não sei, acho que foi agora depois do 25 de Abril, pronto, não estou bem, portanto, podem-me corrigir, eu não me importo, mas foi depois do Não 25 de sei. Abril que acho que as mulheres é que puderam Já voltar votar, a votar. E nós estamos a falar de uma coisa de 40 anos, 50 anos atrás. Portanto, este dia é mesmo muito importante para nós nos revermos e revermos também o papel da mulher na sociedade e o respeito que há também pela mulher. Porque nós todas gostamos das nossas mães, gostamos das nossas tias, das avós, mas há mais respeito para além desse Para além respeito. desse respeito Deram que é voz às importante. mulheres. Exatamente. Doutora Célia, queria lhe perguntar, porque estamos aqui a falar então do Dia Internacional da Mulher e dos direitos da mulher na sua atividade profissional, que acompanha muitas mulheres. É uma coisa que se nota ainda, muitas mulheres que sentem que são um bocado colocadas para trás, para segundo plano. Eu estava a ouvir a Clarinda e lembrei-me de uma coisa que está relacionada também com o que vou dizer a seguir sobre as consultas, que é, nós não pensamos que hoje em dia, não pensamos em coisas que há 100 anos atrás não haveria isto, mas esquecemos que noutros países mais árabes, em que as mulheres não têm direito a esta liberdade, não é? E neste dia faz muito pensar isto. Coisas que nós temos como garantidas e que não são garantidas. As consultas. Posso dizer que a amostragem ou a amostra que eu tenho das consultas, quase 90% são mulheres. Portanto, Mas e as mulheres mostram isto, que sentem esta diferença, ou acha que, por exemplo, não tem nada a ver, por exemplo, uma pessoa que sofre mais ansiedade, que sofre mais pressão, não tem nada a ver com esta diferença que ainda hoje, infelizmente, existe? eu falo em dois campos. Primeiro, mostrar fragilidade. A mulher hoje em dia mostra mais fragilidade do que o papel do homem. E aí há uma grande diferenciação e é por isso mesmo que tenho mais mulheres em consulta do que homens. Por outro lado, falamos muito de aspectos relacionais, o que já falei cá num programa que é sobre as relações e as tarefas, portanto há muito esse trazer para a consulta, e por outro lado a questão da gestão da carreira e serem mais.
é extremamente difícil. Hoje em dia, e certamente iremos falar aqui sobre isso, sobre todos hoje em dia os é muito papéis. difícil conciliar os horários, conciliar as consultas, conciliar filhos. Por exemplo, eu tenho mulheres que fazem sessões com o bebê ao lado. E para mim isso não é um problema. Claro que às vezes a criança chora, mas nós adaptamos à situação. Eu tenho mulheres que fazem uma consulta no carro, porque se forem para casa não conseguem ter tempo para... Bocadinho. E eu aceito isso. O que me importa a mim, como psicóloga, é que elas consigam ter ali 50 minutos do dia para terem uma sessão. Isso é que é importante. Mas é extremamente difícil, porque por mais que avancemos... As mulheres têm muitas tarefas, não é? E ainda há muitos papéis, há muitos estereótipos. Hoje em dia o homem e a mulher têm horários complicados, o que vai aqui gerar dificuldades em elas terem tempo. Às vezes têm um segundo filho, ainda mais complicado, mas eu ainda tenho aqui pessoas que uma grande dificuldade é o homem aceitar fazer as tarefas e isso dificulta tudo. Como elas dizem, se calhar quem aqui é pode corroborar isso, que é, eu tenho que estar sempre a lembrar a lista de tarefas, Shelley, eu tenho que estar sempre a lembrar. Senão não acontecem. Só não fazem. Não alguns homens, se calhar, mais lembrados que outros. Há de tudo. Algumas divisões aqui. Há de tudo, mas também tem a ver com o papel social, não é? Fernanda. Sim, acho que isso tem a ver um pouco também com a cultura, não é? Que foi tudo o que foi imposto. Eu lembro que a minha educação na infância foi um pouco das meninas são criadas para cuidar da casa, para aprenderem, que é para um dia, quando casarem, cuidarem da casa e dos filhos. Portanto, e nós estamos a tentar mudar um pouco isso, porque a convivência entre o casal não é a mulher que faz as tarefas, eu acho que é uma partilha, não é? Se duas pessoas decidem juntarem-se, né? E é partilhar tudo, não é só o casamento, também acho que deve ser tudo a ver, até para terem mais tempo para estarem um com o outro, não é? Falando aqui dos direitos, porque estávamos a falar aqui do Dia Internacional da Mulher, não é? E destes direitos que as mulheres lutaram e ainda hoje lutam, eu lembro-me que a Fernanda na sua entrevista falou, não é? Que sentiu um bocadinho aqui, relativamente à cor, não é? Aqui uma certa diferença ao longo do seu crescer e da sua educação e do ter que lutar um bocadinho mais do que se calhar os outros à volta. Sim, sim. E até o facto de ter sido a filha mulher e mais velha. Portanto, ter que cuidar dos irmãos, né? Cuidar da casa, portanto, foi-me logo imposto na minha educação cuidar. Pronto. Embora isso, com aos anos, a minha mãe foi mudando um pouco essa mentalidade, porque também, no geral, as mulheres começaram também a reivindicar alguns direitos, claro, não é? Claro. É isto. Mas a minha educação foi nesse sentido. Pronto, e isto foi, ao longo da minha vida, tem sido um pouco quebrar essas barreiras. E temos aqui a gente vai falando aqui alguns temas, não é? Temos aqui, isto aqui só para aparecer muito bem. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Direitos Fundamentais da União Europeia, portanto estamos a falar, penso eu, de 2000. Artigo 23º. Igualdade entre os homens e as mulheres. Deve ser garantida a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, incluindo em matéria de emprego, trabalho e remuneração. O que é que as meninas se me permitem dizer, saber sobre isto? Pronto, eu estava a ler há bocadinho, há um ano saiu uma notícia a dizer que as mulheres recebiam ainda 14% menos que os homens e em quadros superiores, que não devia ser assim, até devia ser o contrário, aumenta para 26% de diferença salarial em quadros superiores. Ou seja, a mulher tem mais formação, mas acaba por não ser tão reconhecida. E tendo em conta que a mulher, como a doutora Célia estava a dizer, há muitas tarefas, não é? Nós acabamos cá por trabalhar ainda mais, ou algumas mulheres acabam por trabalhar ainda mais que os homens. Pronto, há aqui uma questão que portanto, ainda temos que trabalhar isto. 22 anos depois da Carta Universal... A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Ainda temos que trabalhar. Isto assim a ler pequenino todo. Claro, a base começa, acho que é a educação e é o facto de nós termos percursos diferentes, porque se nós vimos os números, a maior parte das pessoas que saem das faculdades em Portugal são mulheres. São mais de metade. Portanto, as mulheres estão nas faculdades, estudam, têm qualificação. São mais até então que os homens. Exatamente, sim, percentualmente. Portanto, elas nós estão somos lá... em maioria, em claro. qualquer coisa. É verdade, há mais mulheres que E homens. mesmo em termos de desempenho, em algumas áreas, as melhores notas até são de mulheres, porque dedicam-se mais, etc. O que acontece depois no mercado de trabalho é que numa primeira fase, se calhar, há alguma igualdade, mas depois, a seguir, quando se trata de dar uma promoção,
ou de investir naquela profissional, uma mulher ainda fica numa posição diferente do homem. Porquê? Porque é perguntado à mulher se ela quer ter um bebê e, se for esse o caso, considera-se que aquele tempo que ela vai estar fora do emprego é um tempo em que não vai ser útil à empresa e, portanto, não vão investir numa pessoa que vai estar fora da empresa. E depois, sim, para o mesmo trabalho, há um salário diferente. E a questão é que muitas vezes essas diferenças não são ditas claramente, não é? Portanto, isso é encoberto. Mas e aos homens? Será que se pergunta isso também, se vão ter um bebê? Não se pergunta, porque Porque não se pergunta, então você está a pensar a constituir família. Já vi que é solteiro, mas está a pensar casar, ter uma mulher, filhos? Se um bebê tiver um problema de saúde, se uma criança tiver que ser levada ao médico, é esperado que seja a mãe a sair mais cedo do local de trabalho para levar a criança ao médico e não o homem. Eu já ouvi vários casos destes, até em entrevistas que fiz, reportagens, etc., de homens que me diziam que eram até gozados no emprego quando diziam: tenho que sair mais cedo porque o meu filho, está doente, eu tenho que ir buscá-lo. E muitas vezes a pergunta é: então e a tua mulher? Porquê é que não vai a tua mulher? Não é? Mas ambos são pais, não é? Sim, ambos têm mentalidade. É a mentalidade das isso, pessoas. O que é incutido também, tanto na cabeça dos homens como na cabeça das mulheres. Sim. Por exemplo, e nem em todas as empresas também referem dessa forma. Porque até podem não perguntar a um homem, vais constituir família, mas quando é necessário ele também sair por causa da criança, também há liberdade para ele o fazer. Há liberdade, mas se calhar há de um grupo de pessoas que até fica uau, se calhar mais mulheres, não é? Espetacular, ele vai e há Ele outros ajuda, uau, vai perfeito. Os maridos das Fica, outras. mas Ai meu porquê Deus, que não sei se agora temos que estar. E se calhar, se a mulher não for, a mulher fica com um sentimento de culpa. Porque sente que não está a cumprir o seu papel de mãe. E o homem não fica tanto. E há uma... Portanto, ainda há esta diferença. Embora já haja, hoje em dia, pais, homens novos que já têm outra cabeça, não é? E que não veem o cuidar do filho como ajudar, veem como ser pai. Ser pai. É o meu papel. Exatamente, é o meu Assumir papel. o seu papel. Já veem Exato, é isso E mesmo. ainda há aqui uma É questão isso. muito prática, o período de aleitamento. Tenho várias pessoas que dou sessões que têm direito àquelas 2 horas e na prática não têm direito E às têm 2 medo horas. de os pedir. E ainda na semana passada me disseram, uma pessoa que eu estava a dar sessão, que disseram-me que eu não vou subir para uma função superior porque estou no meu período de aleitamento. E tenho que sair 2 horas mais cedo e por isso não estão a apostar em mim. Isto é chocante. E é um direito fundamental às crianças também, Isto é chocante. terem o aleitamento. E não é? as E grande pessoas parte que das se mulheres sentem. que adiam a decisão de serem mães Por causa é disso. precisamente porque têm Exato. esse receio, Tem porque consequências. querem progredir na sua carreira profissional, sabem ou temem que, pensando nisso, pensando em ter um bebê, ficar ali estagnadas e, portanto, veem quase o ter um bebé como o fim da sua carreira, Exatamente. pelo menos o fim da progressão. E isso Porque há muitas expressões, tal como a doutora Célia disse agora, a questão da amamentação, portanto, eu falo por causa própria, experiência própria, porque passei por isso. Eu dei de amamentar o meu filho durante 2 anos e não imaginam o que eu tive que ouvir. A partir do primeiro ano é quase como que aceitável. A partir desse tempo, as pessoas já se ouvem críticas Pois, tem que deixar em de dar todo de mamar, lado. porque já é muito E porquê que tarde. não? Porque já é muito tempo, Pois. ele já não precisa e nós, mulheres, aguentarmos isso. É o nosso direito e também do nosso bebê, não é? Temos que lutar com essas... Até porque a Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento até os 2 anos de idade. Exatamente. Depois disso, melhor. Quem Pronto, conseguir, melhor. consegue. Mas eu ouvi coisas que eu nunca pensei que pudesse ouvir. Há muita coisa para dizer, Pois é, não só agora nós vi dois. horas. Está muita Muito. conversa. Retomando aqui uma questão que a Catarina estava a falar, que é, ainda hoje há um estigma da mulher carreirista, não é? A mulher, já há, e porque a mulher tem o direito de não ter filhos, tem o direito de não poder casar, não poder casar. Mas isso ainda é visto de forma pejorativa. Eu ia falar sobre isso, doutora Célia, que é, por um lado, nas empresas, então, vai ser mãe, não queremos, não é? Mas, por outro lado, se há uma mulher que chega lá e que diz, pronto, não vou ser mãe, não vou casar, não vou, sei lá, vou me dedicar à profissão, também parece que é mal vista, porque
porque só quer fazer daquilo. Então, parece que não há nenhum sítio, não há um Onde a sítio pessoa onde fica. esteja É só ficar em casa, mas, mas- atenção, para a mulher ficar em casa e não trabalhar, era preciso que houvesse salários, era preciso que ela quisesse, mas mesmo assim não haveria salário, porque na realidade as mulheres têm que trabalhar quase todas hoje em dia para ajudar a sustentar Toda a a família. família, com E há- Verdade ou não? E há- verdade, Mesmo é aí o verdade. que dizia tem muita razão, porque uma mulher, por exemplo, numa empresa que decide não ter filhos e um homem que tem filhos, se calhar eles os dois conseguem chegar ao mesmo sítio. Mas para chegar ao mesmo sítio, o homem pode ter filhos à vontade, porque tem sempre uma flexibilidade maior, mas a mulher tem que abdicar de algo que ela pode realmente não querer, mas de algo que ela até pode ter pensado que até Exatamente. queria, Mas não mas consegue. tendo de fazer uma escolha, escolhe se calhar a carreira, não é? Mas se a situação fosse 100% justa para ela, ela se calhar até ponderava ir por Exato. aí. Não é? E tem a ver com outras questões práticas, que é o que eu apanho em sessões, que é as creches, não é? A escola, às 5h30, quem é que pode ir? Sim, exatamente. Não é? Os Posso- horários também não são. Eu posso partilhar com vocês, uma da razão pela qual não ter tido filhos foi esse, porque eu acabo as Pois sessões... temos aqui uma doutora Célia que não tem filhos. Não tem filhos. Eu acabo sempre às 9h30. Ou tinha que ter aqui uma rede de apoio apoio. que não tive, que não teria, mas meus pais têm direito a isso, eles não são obrigados a ficar com a criança. E foi uma escolha que eu fiz nesse sentido. E bem como hoje em dia, nos trabalhos, nos empregos, viaja-se muito. Portanto, outra dificuldade ainda, que é as ausências, não é? E a culpabilidade, depois a mulher ter que lidar com isso. Como mães, estou sem má mãe porque não estou lá quando a minha criança acorda, quando a minha criança vai dormir, e a par do facto de estar ausente e não estar com o companheiro, com a companheira. Portanto, há aqui várias questões, vários papéis, várias dúvidas, e quem aqui é mãe pode falar sobre isso mais do que eu sou, mas eu também ajudo pessoas nesse sentido, não é? Lá está, se calhar até conheço mais mães do que nós, não é? E aqui a Clarinda tem essa história, porque se calhar as outras não conhecem, se calhar só um bocadinho da história, que a sim. Clarinda ficou grávida a fazer Doutoramento. o doutoramento, Ui. não é? De Química, onde tudo é perigoso e essas coisas todas muito assim, minucioso. muito decisivas. Mas agora a doutora estava a falar nisso e é verdade. Aqui há uns tempos tive uma reunião onde proporam eu ir para o Porto, que é aqui ao lado, mas pronto, durante 2 meses e meio. E eu assim, mas 2 meses e meio é um pouco complicado. E foi logo alguém, claro, tem o bebê, não pode ir. Fiquei tão chateada e disse assim, mesmo que não tivesse o bebê, não sou obrigada a ir para um sítio 2 meses e meio. Mas também tenho um filho e não vou deixá-lo durante 2 meses e meio ao Mas é quase encargo o filho é quase um impedimento, não é? foi o que eu Impedimento para senti. depois, exato. Mas foi o que eu senti. Eu acabei aquela reunião a chorar. Porque eu tenho um filho, eu não posso. Quer dizer, dizem logo que eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo. Então, depois lá tive que encontrar uma alternativa que agradasse a toda a gente, que me vai ser complicado, que é ir 2 dias por semana até ao Porto, mas pronto, já é mais fácil. Mas depois foi o que a doutora Célia disse, a culpabilidade. Agora como é que eu vou fazer? Mas o bebê é isto, o bebê é aquilo. Mas lá também tive a sorte de ter um companheiro, não, o meu marido, também conseguiu-me descansar. apoia, Tranquilizar, que apoia. dizer Eu que é sou importante. pai. Eu sou tomo pai conta e ele dele. fica a tomar Eu até disse assim, olha, se calhar vais para a casa da tua mãe que ela assim ajuda-te. Ele, não, eu sou o pai dele. É, Tal grande e qual, marido, está a sim, ver, sim, assim é que é. Engraçado Exato. porque eu- Água da homem. Engraçado que eu tenho feito umas entrevistas a embaixadoras, portanto, Sim, mulheres que estão numa sim. posição Viajam de imenso. muito poder Sim. e que de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos mudam de país. E entrevistei a embaixadora da Índia mais recentemente e falámos sobre isso. E ela dizia-me que uma das decisões mais importantes que uma mulher pode tomar na sua vida, sobretudo uma mulher em posição de poder, é a pessoa que tem ao seu lado. É verdade. Exato. E ela dizia, no caso dela, como ela é que é embaixadora e ela que está sempre a mudar de país, o companheiro dela, palavras dela, tem que ser muito seguro de si próprio para acompanhar só e isso não o fazer questionar a sua capacidade, a masculinidade. sua credibilidade, a sua força, o seu profissionalismo. Pois. Mas mesmo sem desse nível diplomático elevado, mesmo no dia-a-dia, Sim, sim. essa decisão de escolher a pessoa que está ao nosso lado, o É homem, a fundamental. mulher, etc. Faz toda a diferença. Faz Faz toda toda a a diferença diferença. para depois, até mesmo para a nossa vida profissional, uma pessoa que nos estimula, que nos Incentiva. Investe em ti, faz as coisas. Sim. E que não se sente diminuído Exato. só Por causa porque disso. a mulher tem aquele papel mais Mais ponderante. destaca ou
Acho que Não isso é se sentem importante. boa Não escolha, são é verdade. competidores dentro da relação, São, é o que eu exato. chamo isso, não há competição dentro da relação. São uma parceria, uma equipa, Uma não é? parceria, e considero também que um pode ser mais forte numa área e o outro mais forte noutra área. Outro pode ter uma característica específica, por exemplo, não precisa a mulher de cozinhar, o homem pode ter hoje em dia já há homens que cozinham tão bem e não há problema, a mulher vai às compras, caso. não há problemas com É isso. só uma questão E de adora. definir o que é que cada casal As quer tarefas. fazer, não é? Sim. Esta é a minha parte, esta é a tua e cada um decide e isto é um bocado um jogo próprio, é lá em casa é que se resolve como é que funciona. Temos aqui uma pergunta, já temos ali a nossa produtora com tabelinhas. Nós queremos nos portar bem. Vá. Queríamos perguntar aqui, medos? Há medos aqui? Poderíamos, se calhar, perguntar primeiro à doutora Célia se é saudável ter medo. Só para tranquilizar O que toda ela a me gente. ensinou, não O que ela te tu não ensinou. tá. Eu vi. Tem tudo a ver. Não há emoções negativas ou positivas. Há emoções. Portanto, temos E de ter medo é uma medos. emoção. E enquanto nós negarmos a emoção, ela vai se manter. Se você quiser esquecer o pensamento que lhe provoca medo, qual uma de vocês focam-se só no medo. Por exemplo, medo de não ser boa mãe, por exemplo. Não é? Se você quando tenta ou pensa mais nisso, o medo aumenta. Portanto, temos que aceitar a emoção. Porque não, lá está, o medo não é negativo. É viver com esse medo, perceber onde é que ele nos afeta e o que é que eu posso fazer de imediato para lidar com o medo, com a ansiedade, que também é uma emoção. E é assim que nós conseguimos lidar e sair do looping, que é uma emoção que nós temos medo de vivenciar. Mas não há problema com isso. É aceitar. Portanto, já podem aceitar. dizer os vossos medos, não sei se podem expressar. Não tem mal, é natural. Exatamente. Gostávamos de saber e como é que superam isso, porque são aqui todas mulheres de garra, fortes, Medo para enquanto inspirar. mulher, é isso? Sim, enquanto mulher, ou que acham que as mulheres vivem no geral, ou pronto, se não quiserem falar nada muito pessoal, aqui a Clarinda falou uma coisa assim mais pessoal, mas Eu posso falar, se calhar, das mulheres com quem eu costumo conversar em entrevistas e em reportagens. E uma coisa que eu noto que é comum a todas elas, independentemente da profissão, do nível de exposição pública, etc., é a insegurança. Todas nós temos inseguranças de não sermos boas o suficientes na nossa área, de não estarmos com a nossa idade no nível que achávamos que devíamos estar, a comparação, que hoje em dia é muito forte, muito impulsionada também pelas redes sociais, não é? O que é que a outra pessoa está a fazer, como é que a outra pessoa está, porque é que eu não estou no nível dela. E então esta insegurança consome-nos a todas. Por isso, eu acho que o medo mais comum é esse, é de não sermos o suficiente. Não é? aquilo que deveríamos ser, não é? Sim. Naquela idade, naquele patamar, como Exatamente. imaginámos. Sim. E eu acho que o antídoto para isso é sempre pensarmos que toda a gente tem esse receio, mesmo quem para nós é um exemplo, essa pessoa também acha que não é o suficiente, ou também tem dias em que não se acha assim tão boa, e tendo essa ideia em mente, acalmarmos e fazermos o melhor que conseguirmos com as condições que temos, sabendo que, e isso está em todos os estudos, as mulheres têm muitos mais problemas de confiança do que os homens. Porque os homens, em pequeninos, os miúdos, são incentivados a correr, a esfolar os joelhos, enfim, a subir aquela árvore. Aquela e as árvore, meninas são as princesas, o vestidinho, não se sujarem, enfim, Saber comportar-se. saberem comportar-se, serem uma Estar. princesa. E os meninos é serem fortes. Começa aí, não é? Eu acho que é isso um bocadinho que nós temos que pensar, como é que nós educamos as nossas crianças, não é? É a Nós base. educamos os dois da mesma maneira, a serem fortes e aventureiros, ou se um arrisca e a outra tem Mas que ser vai sempre comedida. haver pessoas que são mais reguilas, não sei se esta palavra é assim Sim, tão sim, correta, tem a mas ver que são mais mexidas e Isso não é é porque personalidade. rapaz. Isso é Exatamente. exatamente. Mas E outros são na mais. base, sim, mas também há rapazes que não gostam de correr e de Sim, esfolar sim, o sim, joelho. sim, não gostam de ficar muito sujos e de se No atirar muito para entanto, fora de No pé. entanto, Se um rapaz mostrar isso, já é um lingrinho. já tem ali algum problema. Não é? Algo, Já algo já se está ali passa. mais. Esta Porque é questão da suposto desigualdade afeta ele os ser dois. assim. É os Afeta papéis todos sociais. da mesma Sim, maneira. sim. Acho que é tudo A muito Catarina, cultural. vocês estão a falar de uma coisa muito importante, são as crenças, Catarina, que são as crenças negativas sobre nós. Todos temos. Eu costumo dizer, todos nós temos duas crenças, que é não sou bom o suficiente e não sou válido. Okay? Pois há aqui as nuances mais ou menos. E o quanto isso nos afeta, que tem a ver com a forma como fomos na infância. Proteção e amor é a base. Agora, disse uma coisa sem saber, é o que é correto dizer a essas pessoas, que é, não há problema em não ser bom o suficiente e não ser válido, porque todos nós temos esses medos.
e é do que eu mais trabalho em sessões. Estamos a falar de medos e as mulheres têm muito esses medos que também estava a falar agora a Catarina, da questão física, porque há os papéis sociais, a mulher tem que ser linda, tem que ser magra, tem que ser espadaúda, tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita. E o homem Umas não têm tem que ser isso. magras, outras tinham que ser mais gordas. Isto agora tudo tinha que ser. Tem que ser ali naquela cultura a medida certa. Mas o homem não é batido com o perfeccionismo do físico. Não, Tanto não, é não que a é mulher tanto, não. aceita mais facilmente um homem que não esteja tão bem e o contrário. Não vou aqui generalizar, atenção, As mas... mulheres veem o interior. E depois há aqui... e há aqui a questão das redes sociais que a Catarina também falou. 99% do que está nas redes sociais é mentira. Sim. Mas as pessoas só mostram quando estão bem, não é? Exato. Ninguém se mostra a chorar. E é fake. E é fake. As fotos são fakes. As fotos têm E ângulos. nós Elas não são mostramos feias. o nosso melhor. Não, mas é isso. Mostramos o nosso melhor, não mostramos o nosso pior, não é? Pois, exato. Mas depois a pessoa passa horas e horas a ver, então, mas esta já conseguiu aquilo e nós sabemos, será que é verdade? E, portanto, há aqui hoje em dia muitos estigmas que se mantêm no tempo entre os dois sexos, por causa também deste reforçar pelas redes sociais. Só mostrar Não é? o ideal, o bonito, o belo. A perfeição, a não tal mostrar as perfeição. pessoas no seu dia-a-dia. Umas vezes Aqui estamos há- bem, outras não estamos. Na última vez que eu estive cá falámos, há influencers que assim têm filhos, passado 2 semanas, ficam com o corpo todo XPTO ali, todo fantástico, e depois uma pessoa demora 6, 7, 8 meses a voltar ao normal. E ao menos não é. Ela está a gostar, porque o seu corpo pode ser Sim, muito exatamente. rápido. É genética. Mas e a saúde mental dela? Como é Exato. que ela está no seu interior? Mas isso não. E eu acho que Não isso é? também é. Agora, pronto, é um pouco fora do tema, mas acho que também. Não faz mal. Isto é aqui, isso é que é conversa. Já não Exato. trocas para o tema número... Eu acho que as redes sociais e os papéis de influencer, não é? Também deviam mostrar essa parte. Não é tudo só bonito, a vida, lá tudo viemos material, de o onde, glamour. não sei o quê. Não, Agora é o Mostrar. exagero. Eu Clarina. acho que agora já se começa a mostrar, porque já Agora- se percebeu Já se exige. que isso faz Eu acho parte que- de agarrar pessoas. Eu acho que e eu também já. também. Sim. Mas eu acho que há Separar. algumas a serem fakes, a fazerem o real. Eu já tenho essa Olha, dúvida. É isso que eu ia Vamos dizer. comparar a Cláudia e o marido da Cláudia. A Cláudia vê redes sociais, o quê? Maquilhagens, cabelos, não sei o quê. A Cláudia, esta. Eu. Ah, E o marido pronto, da eu só estava a Cláudia- pensar. O marido da Cláudia diz que as redes sociais dele é ver vídeos engraçados ou coisas assim que não têm nada a ver. Porquê? E eu acho mesmo, os homens não procuram estarem-se a comparar. Ah, ele faz isto, faz aquilo. As mulheres é posto isso nelas, elas criam isso e começam a procurar o que é que eu posso melhorar. Ah, vou-me comparar a esta. A ver se eu consigo alcançar o que ela consegue. O que ela conseguiu. Pá, e os homens são muito mais práticos. Eles não procuram nada disso. Portanto, procuram isso se divertir. é Faz toda colocado nas mulheres. O tipo de pensamento é o que está a dizer. O Sem dúvida. raciocínio Sim. masculino é muito mais lógico, que em muitas Muito coisas, mais prático. em muitas coisas Pragmático. ajuda. Mas a sociedade não está preparada para mulheres tão lógicas e tão práticas, porque Porquê? Porque estamos na minoria. Se as mulheres começarem a mudar a sua pessoa mentalidade cuidado, e mudar o mindset, é isso. serem acho que sim. mulheres Mindset. seguras, seguras naquilo que elas querem, vai mudar completamente. Mas isso começa em pequeninas, não é? A menina mais bonita, mais magrinha, aquela que tem mais namorados, ou que agrada mais, ou... Começa aí, essa competição é estimulada e é imposta. Isso começa na educação às que é dada às raparigas. mulheres. Exatamente. Pronto. Começa por aí. Eu acho que se essa educação se alterar, não é? Se não for numa de comparação, mas sim de eu ser melhor estudante, melhor atleta e não ser mais bonitinha, ser mais etc. Se começar por aí, deixa de haver essa competição tão cerrada. Nós Algo hoje para nós comparamos mesmos. muito e também há muito aquela questão de nós agradarmos ao homem, não é? E competimos entre nós para vermos quem é que vai agradar ao Isso homem. é verdade. Há Isso é muita muito competição, estimulado. muita competição feminina, não é? Criado Que é estimulada. Mas criada não é? nessa ideia de que a mulher foi criada para servir, Para agradar, dá para agradar. precisamente. Medos, Fernanda. Aqui toda a gente fugiu dos medos. Eles pensam que a gente não reparou, mas a gente Mas reparou. eu concordo com ela. Vai um pouco nessa insegurança de temos que sempre, em todos os papéis que nós já temos, sempre mostrar que somos melhor, ou conseguimos ser também. Então, Acha que o facto das mulheres dizerem eu vou mostrar que consigo já vem por causa desta insegurança? Eu vou mostrar que consigo porque sempre me disseram que eu não conseguia, ou sempre me fizeram ou que aquele achar lugar não era adequado que aquele lugar para não era mim. meu. Não era meu. Acho que vai um pouco por aí. Vem daí essa insegurança. isso tem a ver com a educação.
Pronto, sim, Porque claramente. muito a mais comparação uma com mulher, irmãos. não é? Uma mulher, para conseguir aquilo que um homem consegue, tem que se esforçar mais, tem que mostrar mais, tem que trabalhar mais. Não é? Isto em termos gerais, claro, há sempre Sim, exceções sim, e acho que felizmente as sim, coisas sim, estão a claro, mudar. Vai mudando, Mas, foi. por exemplo, a Fernanda tem esse projeto com bonecas diversas entre si, etc. Uma mulher, por exemplo, que nunca se viu numa publicidade, que nunca se viu num programa de televisão, acha que aquele lugar não é para ela, não é? Hoje em dia já há muitas marcas que estão a usar, por exemplo, as mulheres plus size, negras, com outras Aliás, etnias, etc. acho que foi esta semana, que os meus tempos às vezes mudam, que na Victoria's Secret tiveram o primeiro modelo com síndrome Down, não foi? Exato. Isso é muito Sim. importante, Isso é uma questão de importante. inclusão. eu olho e Inclusão, penso, sim. se ela consegue, se ela pode, então eu também vou conseguir. Isto às vezes não é racional, é inconsciente. Mas uma criança que veja isto percebe que também pode chegar lá e pensa que também pode chegar lá. Agora há uma publicidade vi ontem da L'Oréal, que é com a atriz. Tu é que começaste, estás a ver? Mau exemplo. Não, mas esta é uma tão... É só porque era a modelo. Não sejas assim. A apresentadora. Não sejas Você má. pode fazer tudo o que Olha, espera aí aquela palavra muito boa. Sororidade. Exato, estás a ver? Estás a ser má nessa parte. E a atriz que fez o Titanic, que eu não me lembro do nome. Kate Winslet. Ela faz o anúncio maquilhada, e ela é linda, e vai tirando a maquilhagem. E vai falando da crença sou válido, tu és válida, não é a maquilhagem. Ou seja, a publicidade também já está aqui a mudar um bocadinho esse Sim, conceito, sim, o que é muito bom. Eu fico extremamente feliz por ver aquilo. Temos que ir ver, ainda não. Vejam não que é Temos também diferente. agora modelos com vitiligo. Sim. O vitiligo Acho tem que nas suas sim, bonecas, não é? também, Que falámos portanto, acho sobre que é importante mostrar. tem umas muito mostrar isso. giras. Muito giro, isso é bom. Exatamente para mostrar que nós, e as crianças possam ver logo desde pequeninas, tanto nas bonecas, porque as bonecas antigamente só se viam, eram loiras, magras. As Barbies. As Barbies. Barbies. Pronto, foi ali um conceito, embora a própria marca da Barbie tentado a mudar, um pouco também por pressão da sociedade. Exatamente, exatamente. Impedindo isso. Mas é importante que toda a gente se possa rever até para dar mais segurança. E não, eu também consigo, eu Lá também está, para posso. fazer isto que a Se eu Catarina quiser, estava a falar. Eu também irei lá chegar. Portanto, e que as pessoas possam perceber que o chegarmos a algum lado que pode ser por mérito e não porque tens uma característica que é mais valorizada do que outra. E é isso que eu acho que a sociedade tem que perceber. As pessoas têm que chegar a algum lado por mérito, tem que ser, e dar oportunidades iguais a quem se candidatar a um determinado emprego ou a um determinado lugar, não é? E não a pessoa sentir que, porque eu tenho esta característica, eu já vou ser barrada logo de início. Ou Nem sequer ao dão hipótese. Ou ao contrário, porque tens essa característica, Existe- vais para aquilo. exatamente, Vai também. para aquele Já lugar. não vai... E já que estamos a falar de empregos, assim, objetivos e ambições no geral. No geral ou em particular? É importante que uma mulher tenha. Como é óbvio. Claro que sim. Vamos para ali, para aquele lado. Eu gostava de subir na carreira. E que isso não me seja impedido por ser mulher e ser mãe, essencialmente. Realmente. Porque uma das perguntas que fazem muitas empresas é mãe? Ou, se bem que ser mãe devia ser valorizado. Porque a mulher ganha uma capacidade de multitasking Sim. que fantástica. Sim. Porque nós temos a capacidade de começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por isso, ser mãe devia ser valorizado e não o contrário, por causa das horas, pronto, seja o que for. Portanto, no meu ponto de vista, esse é um objetivo que eu tenho. Pronto, espero conseguir. De conseguir ir subindo apesar de... Exatamente. Catarina. O meu, por enquanto, é muito profissional. Ou seja, é mesmo continuar a trabalhar nos meus temas, continuar a entrevistar mulheres e a fazer reportagens sobre estes temas e ter um projeto cada vez maior, com pessoas também a trabalhar, porque eu acho que faz muita falta nós ouvirmos este tipo de conversas que estamos a ter aqui hoje, reais e sem filtros, não é? Sim. E não só quando há um crime. Sim, exato, isso é exato, sim. Ou quando há um relatório que sai, mas numa base diária, não é? Porque há muitos dilemas que nós temos, por exemplo. Eu tenho 29 anos e eu tenho muitas amigas minhas que não sabem se querem ou não ter filhos. Então, como é que eu sei se quero ou não ter filhos? O que acontece? Não tem depois que de eu ter decidir já. filhos? Agora até já Pois dizem não, que depois pois dos não. 40 tem vantagens, desvantagens e vantagens. Portanto, ainda tem muito tempo. Mas há uma série de temas que não são falados, não é? Ou mulheres que têm filhos e que depois se arrependem. E homens também. Sim, sim, depois se sim, arrependem ou enfim, que têm uma série de problemas de saúde mental com essa situação. No fundo, desconstruir... Se soubessem o que é que iria acontecer, não é? Exatamente. Eu, por mas- acaso, estava quase a perguntar isso à Clarinda, mas depois pensei, não vou ser Do quê? maisinha. Não, mas pode. Que era de... Se me arrependo.
Não é arrepender de ser mãe, que eu acho que isso não é a questão, mas se tivesse que escolher, o que é que se escolhia, não é? Porque às vezes tem que se escolher. Há coisas na vida que nós temos que escolher, não é? Mas entre a maternidade E a carreira? é uma pergunta... É uma pergunta difícil. Portanto, outro dia. Volta cá outro dia a falar sobre isto. Ai, pronto. Tenho aqui uma pergunta, mas não vai responder. Não, desculpa. Então você vai responder? Pode. Eu acho que nós estamos onde nós devemos estar, no tempo em que nós devemos estar. Portanto, eu acredito que as coisas são possíveis. Conciliar. Conciliar. É esse o segredo. Portanto, eu acredito nisso. Portanto, entre uma coisa eu escolhia o meu Os estado dois, atual. Sim, exatamente. exatamente. Pronto. Aqui, objetivos, ambições. Fernanda, quer falar primeiro? Está a olhar para a doutora Célia? Não, por causa da sequência ter sido assim, por isso é que eu estava a olhar. Eu, no fundo, é continuar também a subir na minha carreira, também a nível profissional, e com o meu projeto poder ajudar as pessoas a mudar o seu mindset e a motivar outras pessoas, que é preciso dar valor às mulheres, é preciso dar valor a quem é diferente e acabarmos com os estereótipos, porque isso não faz ninguém feliz. E será que há pessoas Aceitar, que são diferentes ou acolher. toda a gente é diferente e, na realidade, isso faz com que ninguém seja diferente, cada um é só único? Nós somos, Percebe o que eu estou a dizer? somos todos diferentes, Sim, exato. mas todos queremos o mesmo, que no fundo é ser feliz, não é? Com a nossa individualidade, com as nossas características, e podemos todos contribuir para um mundo melhor. E a diferença é uma coisa boa. A diversidade Nós é uma crescemos, coisa boa. nós crescemos com a diversidade, com as diferenças, porque nós estamos aqui, mulheres de áreas tão diferentes, e esta partilha, esta troca, é que nos faz evoluir. O conhecimento que ela tem na área que ela trabalha, você também, Catarina, a sim. Catarina. Sim. Todos nós, assim, eu vou sair daqui um pouco mais rica de conhecimento desta partilha. Portanto, eu acho que as pessoas têm que aprender a valorizar isso. Só assim podemos crescer. A Fernanda está a dizer uma coisa muito importante, que é as minhas ambições ou objetivos é continuar com aquilo tudo que estou a fazer e, acima de tudo, aprender a viver no aqui e agora. Aprender a viver no aqui e agora. E aproveitar Isso cada momento. Cada desafio. momento. É um cada desafio, momento. não é? E perdoar-me. E perdoar-me a cada dia. Eu não falho, não fiz tão bem, mas não há problema, vamos para a frente. Esses são os meus objetivos pessoais. Olha, eu acho que é os objetivos para muita gente, não é? E difíceis de importante. E concretizar. difíceis, não é? Sim, mas é a base para os objetivos materiais, para os objetivos emocionais, para tudo. É nós aprendermos a lidar connosco e estamos bem. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E se estivermos mal, não há problema. Amanhã estaremos melhor. Exatamente. Sei que a doutora Célia sempre está a estar. É tipo um chá quente. Faz bem quando nós estamos assim, verdade, estamos assim exato. mal. É tipo um chá quente. tranquilidade. Sou bem Eu Pronto. Tínhamos aqui alguns mitos ou verdades. Eu acho que o primeiro nós já falámos, mas podemos aqui dizer só para seguir aqui o alinhamento, para depois não nos baterem muito quando chegarmos lá fora. Uma mãe não pode ter carreira profissional. Mito ou verdade? É muito... Mito. É difícil, Claro, pode ser mãe, difícil. Mas... ser mãe não é um antónimo contrário de ser profissional, não é? Tal como ser pai não é ao contrário de ter uma carreira profissional. Porque é que temos que escolher? Nas suas entrevistas tem muitas pessoas que são mães, Tenho, em altos cargos. mas normalmente as mulheres que são mães e estão em altos cargos ou têm um nível financeiro que permite ter outro tipo de ajudas, não é? Ou então tiveram a sorte de estar numa empresa que valoriza isso, não é? Mas ainda são a minoria. Portanto, lá está. São a minoria. Portanto, Essa escolha de ser mãe ainda não é uma escolha livre. Eu vou ser mãe, depois logo se vê, porque sei que vai tudo correr bem. Não, ainda implica pensar a pessoa ainda tem que bocadinho pensar um bocadinho antes. no que é que vai mudar. E não é na questão de ter o bebê, é na questão de isso vai influenciar a minha vida profissional e eu não quero isso, Esse é então... um dos pontos a serem ponderados antes de Exatamente. criar Ter um uma bebé. família. Exatamente. Mas sim. um homem não passa tanto por esse processo, porque a partir dele sabe que o facto de ter um bebê não vai influenciar tanto a vida dele, ao ponto de a carreira dele ser tão influenciada como a da mulher, ainda. Começa desde logo por ter de ficar 5, 6 meses em casa, não é? E depois, a partir daí, começa toda uma série de compromissos
Sim, que sim. minhas estão ali. É toda uma nova vida social. A vida social mudou um bocadinho, não é? Portanto, eu acho que ser mãe, sim, só para rematar, eu acho que ser mãe torna uma pessoa mais completa. Se a pessoa quer ser mãe, torna-a mais Exatamente. feliz. Sim. Se é mais feliz, é melhor profissional. E porque a pessoa também deve lá estar a ponderar as suas escolhas. Se quer muito ser mãe e vai abdicar daquilo por causa de uma carreira, se calhar à frente vai estar a precisar de falar com a doutora Célia, com um colega, porque não fez aquilo que na realidade era o que a Ela pessoa queria. gostaria de fazer. E não é não é? completa, não é? Exato. Pronto. E agora, estamos a bola para este lado. Todas as mulheres têm o dom para a maternidade? Mito ou verdade? Dom ou quererem? Aqui é dom. Se todas têm o dom, penso que não. Concordo. Eu acho que não, mas não há Isto é problema. tudo só- Não há não há problema perguntas com isso. Não, respostas exato, certas. não tá há tudo e está bem, tudo bem, tá é isso tudo bem, mesmo. Não exatamente. tem e está tudo bem. Porquê? Eu considero que não há problema com isso porque a vida muda depois de um filho. E com 2 e com 3, sabe Deus. Não é? Portanto, Eu também não sei. Eu também sei. Ela sabe, eu não sei. e aquelas duas coisas que eu considero basilares para uma criança, que é a proteção e o amor, muitas vezes por traumas de infância, a mãe ou o pai, ambos, ou um ou outro, não conseguem dar esse amor e essa proteção. E, portanto, é pensar que a vida vai mudar para sempre, não vai ser fácil, é possível, mas não vai ser fácil, e que tem que sair delas mesmas, não é? Ou eles não são pais, pronto, mas emprestados, digamos, e perceber que vão ter que curar algumas feridas de infância para conseguir serem mais. E às vezes as pessoas, claro, naturalmente, não têm essa noção e as coisas correm mal. Exatamente. As mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Acho que aqui era só as mulheres é que conseguem fazer. Conseguem todas? Aqui isto é uma verdade. São obrigadas a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Conseguem, mas porque são obrigadas a isso, não é? Os homens não são tão obrigados a isso. Podem Mas se escolher. calhar as mulheres têm mais facilidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou não? Eu acho que têm porque são obrigadas a isso, Doutora sinceramente. Célia acha mesmo que sim. Mas é o que é uma coisa biológica, Tem que vem com a as ver com os mulheres. hemisférios, a eleição dos hemisférios. Há muito então, mais pronto. facilidade. Há maior Os dois valabilidade. vieram trocar. Tanto é que a conversar, por exemplo, nas sessões, noto que conseguimos mudar de registro e de assuntos, enquanto o homem é mais focado só num assunto. É aquilo que se costuma dizer, não é? Que é o ambiente DOS ou o ambiente Windows, não é? Que as mulheres é o Windows, que mudam de janela em janela, e o homem é só com código do DOS e só Temos de com... treinar os homens, então. Acho que essa aqui é a questão. Mas tem a ver com a parte que utilizam do Só cérebro. temos aqui um homem no estúdio, já está a olhar. Vamos para o próximo. As mulheres têm que ser bonitas para serem ouvidas. Também já falámos aqui. Será que sim? Ou será Não que têm todas que as ser. mulheres são bonitas, mesmo que não façam parte do padrão? Todas as mulheres são bonitas, mesmo que não façam Não, parte. o que temos aqui para dizer, e eu estou aqui obedientemente, as mulheres têm que ser bonitas para serem ouvidas. Muitas vezes é o que acontece. Não têm, É o que é não esperado, é um must, não é? É o que é esperado, não é? mas muitas vezes é exigido isso. Porque a mulher se arranja e se toma conta dela, também se torna mais bonita. Às vezes é a atitude. Há mulheres Tal que e não são qual. tão bonitas, mas são seguras. Isso é que Exatamente, agora sem poderíamos dúvida, dividir concordo. aqui o que é a beleza real e o que é a beleza Exatamente. real, não é? Agora, Exatamente. pronto, eu percebi no bonito, Não, esteticamente é bonito. bonito. Não, mas Agora, há pessoas que podem não ser tão dentro dos padrões bonito, mas só a atitude muda completamente. Faz a pessoa ser Sim, mais sim, assertiva, sim, ser sim, sim. a luz, certa. a energia, a luz dos olhos, olhos e que exato. atrai-nos para aquela pessoa. É a E atitude. quem diz mulheres diz homens, mas também não vamos aqui mentir, não é? Há certas funções, há certas profissões de contacto com o público que é aí preciso a uma certa beleza, imagem, a não é? beleza é escolhida. A imagem, a Sim, imagem. a imagem, sim. Não é? E não vamos mentir, não é? Portanto, é um 50-50. É um digamos. 50-50. E agora? Existem trabalhos específicos para homens e para mulheres? Catarina teve caladinha na parte. Eu acho que não. Acho que isso, lá está, são papéis que foram criados para um género e para outro. Eu conheço homens, poucos, que já conheci em trabalho, que são ótimos educadores de infância, por exemplo. Conheço mulheres que são ótimas chefes de uma área mais tecnológica, por exemplo.
mas ainda assim continua a haver surpresa, tanto por um homem ser ótimo, com muito calor de infância, por exemplo, ou por uma mulher Como ser bailarino, ótima, como sim, alguma como coisa mais, sim. chefe de obra. Por exemplo, Sim. neste Dia da Mulher há sempre muitas peças que se faz, em televisão até, com profissões que as mulheres têm que habitualmente não têm, não é? Eu já entrevistei engenheiras, arquitetas, lá está. Todas elas são ótimas na sua profissão. A questão é que não é aquele papel que é mais óbvio para elas. Mas elas gostam da área, lá está, estudam, têm boas notas e depois é só uma questão de se adaptarem a uma área que tem mais homens. Mas todos conseguimos fazer tudo. Haja permissão para isso. Para isso, exatamente. Só falo das áreas com mais força, braçal, aí que talvez seja mais complicado algumas mulheres vingarem. Tivemos aqui uma senhora bem forte, um dia, já não me lembro do nome dela, faz-me imenso trabalho aqui, pôs os nossos homens todos aqui do estúdio a pensar, lá, como é que ela tem mais músculos que eu vi-os aí todos. Hoje temos só mulheres ali atrás, outro dia era assim. Bem, O Isaac está cá. não, então hoje está o Isaac, mas no outro dia estávamos aqui mais e estavam todos a invejar o capacho da Nossa Senhora. Então, nós temos que nos despedir das nossas convidadas. Exatamente. Adeus. Muito obrigada. Agradecer à Catarina, à Clarinda, A doutora Célia. Ai, Fernanda. a Fernanda. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada. E a ver se eu cá estou. Exatamente, não Sim, faltes sim, nesse sim. dia. Muito obrigada por terem estado aqui. O tempo passa aqui a correr. Foi agradável. Foi. E nós temos um pequenino vídeo que a nossa produção preparou, assim em fofinho. Pronto. É para quem achou que hoje o programa foi assim mais sério, mais. Não foi? Foi sério, sempre é sério. Fofinho. Então vamos ver um vídeo. E cá estamos nós. Não queres falar? Temos um minuto para nos despedir, agradecer por estar desse lado e relembrar tudo isto que as nossas convidadas falaram. Não há limites. Esperamos que hoje o programa tenha sido realmente uma motivação, uma inspiração. Se calhar aqui um abre-olhos em algumas situações e que faça alguma diferença, porque isso é que é um verdadeiro dia Seja da uma mulher. mulher confiante, exatamente, com atitude que consegue alcançar todos os seus sonhos, objetivos. Portanto, sonhe alto para conseguir também atingir os seus sonhos e ser bastante feliz. Exato, e não há Família, coisas... profissão, em todas as áreas. Exato, e não há coisas certas ou erradas. Se quer ter a carreira, tenha a carreira. Se quer ter a família, tenha a família. Se quer ter tudo, tenha tudo. É só uma questão de gestão e de escolher. Fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Somos Pô, multitasking, espetáculo. conseguimos. E pronto, olha, muito obrigada por estar aí desse lado. Voltamos, estamos aqui nesta semana aqui a comemorar a mulher, mais do que já o fazemos todos os dias. 15 horas.
15 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira, conhecer mais mulheres empreendedoras com histórias de vida espetacular. Portanto, não perca. Até lá. Beijinhos.